Afinal de contas, quando tenho que pagar imposto e quando não tenho que pagar imposto pelos projetos culturais? Salve, salve, arteiras e arteiros! Hoje mais um vídeo aqui do canal da OK de Que para falar sobre quando você tem que pagar imposto de renda a partir de um valor que você recebe aí pelo seu projeto cultural do governo. Hoje eu vou me atentar para falar dos proponentes pessoas físicas, tá legal? E o que eu vou falar tem muito mais a ver com a legislação federal, que é quem cobra os impostos, do que com a legislação dos editais, chamamentos, prêmios, etc., que acabam correndo aqui na cidade, no estado, aí pelo Brasil afora, tá bom? O governo federal entende que são pouquíssimas coisas que não são tributáveis, como dividendos, como indenizações que você acaba recebendo de algum caso aí que você processou. Por exemplo, você processa uma companhia aérea porque o voo atrasou, porque o voo foi cancelado. Então esse valor que você recebe de indenização, ele acaba não sendo tributável. E também algum subsídio que você não recebe, acaba recebendo do governo, que ele veio aí para uma emergência, para algum auxílio, que esse bem aí, esse valor acaba sendo isento da cobrança de imposto. A partir disso, toda pessoa física que receber a partir de 1.900 e pouquinho por mês deveria sim comprar aí o carnê do leão, que é o chamado, né, que é o carnê do imposto de renda, que precisa se informar como se tem acesso a esse documento, eu não tenho certeza, e até o último dia do mês e declarar e pagar no mês que você recebeu a mais este valor de 1.903. Todo mês você deveria declarar e pagar. E se depois no final do ano você chegar lá o valor de, acho que é 28 mil e pouco, que dá 12 vezes esse valor aí de 1.903, aí sim, se você não chegou no montante geral no final do ano, aí sim você deveria fazer a sua declaração de imposto de renda no ano seguinte e pedir a restituição. Essa bagunça toda onde você vê que pouquíssimas coisas não são tributáveis, porque o governo quer ganhar em cima de tudo, não é mesmo? Então, é aí que a gente tem que ver como se encaixam os editais, os prêmios, etc. da cultura, para que isso não seja tributável do proponente pessoa física. Na cultura, basicamente, a gente tem três vertentes das quais a gente poderia falar se tem cobrança de imposto ou se não tem, que é o tal do prêmio, do edital e do fomento. Há uma grande confusão porque na passagem do tempo aí, né, na história, as pessoas acabaram confundindo os nomes, misturando nomes, chamando uma coisa de edital que não é edital, chamando coisa de prêmio que não é prêmio, e acaba virando uma confusão muito confusa que agora é difícil dizer da onde pode cobrar imposto e da onde não pode cobrar imposto, ou da onde deve se reter e da onde não pode se reter imposto. Então vamos começar do começo, tá bom? Primeiro a gente vai falar dos famosos prêmios. O que são os prêmios? Você já viu alguém aí ganhar um prêmio, né? Um prêmio, vamos falar assim, um prêmio da Mega Sena sem jogar na Mega Sena? Você já viu alguém ganhar o prêmio da corrida de Fórmula 1 antes de correr a Fórmula 1? Então fica óbvio que o prêmio é algo pago por algum histórico ou alguma ideia, no caso da cultura no máximo. E sobre esse histórico ou ideia, desde que seja premiação, quem ganha na Mega Sena não tem que pagar o imposto? Você nunca vê na TV? O vencedor ganhou 2 bilhões de reais e teve que pagar não sei quantos mil reais de imposto? Então, em todo prêmio, tem que ter imposto de renda. Então, se você ganhou aí, como aconteceu no PROAC, você lembra disso? Que no PROAC Lab teve os prêmios de 50 mil para histórico infantil, por exemplo? Eles já retiveram na fonte, porque numa premiação, a legislação federal do imposto de renda entende que há sim incisão de imposto. E por que na cidade de São Paulo se pagou prêmio e não teve? Muito básico. Porque aqui é tão confuso o que acontece com essa coisa de imposto e não imposto, que para simplesmente lavar as mãos e jogar a bucha para o nosso lado, a cidade de São Paulo lançou mais ou menos em 2014 uma lei que a isenta da retenção de imposto. Então, meu filho, virou problema seu pesquisar se você tem que ou não que reter imposto e correr atrás se tiver que pagá-lo, correto? Então, já começa que prêmio, você primeiro não deveria oferecer um produto final, não deveria ter uma prestação de contas, porque você ganha sobre um histórico ou sobre uma ideia. E esse é um prêmio, e aí você usa esse dinheiro como você quiser. Mas há tantas manobras que no PROAC Lab, por exemplo, é um prêmio em que você tem que prestar conta e ainda entregar um produto. Então isso não é prêmio, isso é edital. Então vamos falar do edital. O que é o edital? O edital é quando o governo, por exemplo,
ele quer ali construir uma ponte, vamos falar assim, porque é mais ou menos o que rege a legislação federal, e ele abre uma licitação, um edital, para que as pessoas mandem suas propostas e a melhor proposta vai construir essa ponte. Só que, para construir essa ponte, o cara vai receber um valor e vai ter que abater o imposto. Então, por aí, como é a mesma lei que rege, o cara que vai propor este projeto, de um edital que vai participar de uma concorrência para só os melhores ganharem, ele acaba tendo também que recolher um imposto de renda sobre esses valores. Né? Pô, mas a Secretaria de Cultura disse que não tem que pagar aqui na minha cidade, que não tem que pagar aqui no meu estado, e você está falando que tem. O problema é de que forma ele está redigindo esse contrato com você, esse edital com você. Se ele está com referência à Lei 8.666, é a tal da Lei da Licitação, que diz sim que você tem que pagar o imposto de renda sobre os prêmios de um edital para a construção de algo, né? Se ele está te pedindo alguma coisa em troca, por isso que eu digo que no prêmio está errado ele pedir alguma coisa em troca, porque o prêmio é por alguma ideia ou por algo que já passou, e você recebe esse dinheiro e faz o que você quer. Agora, no edital, você mandou uma ideia, você manda ali um projeto, e ele te paga esse projeto para você devolver para ele, né? Para você fazer aquilo que você prometeu que você ia fazer no projeto. Então, aí sim, você teria que mostrar depois a prestação de contas e o relatório de execução deste edital, né? Deste valor que você recebeu mediante o edital, que são os PROACs. Os PROACs, eles não são fomento, eles são editais que te dão um dinheiro para você fazer, por exemplo, 20 apresentações pelo estado. E aí sim, você tem que prestar conta e você tem que fazer o relatório e provar que você fez aquilo que você prometeu que ia fazer com aquele dinheiro. E ali sim, você recebendo, tem que pagar o imposto. Aí você vai falar, pô, mas qual que é a diferença desse edital para o Prêmio Zé Renato aí na cidade de São Paulo? Nenhuma. Porque o Prêmio Zé Renato não é um prêmio, ele só recebe o nome de prêmio. Ele é um edital, uma vez que você diz para o governo, olha, eu quero tantos mil reais para construir tal coisa e fazer tantas coisas com essa tal coisa. Então, isso daí é um edital que você vai dar a devolutiva do que você vai fazer. Você está pedindo esse dinheiro para construir algo, um produto cultural, que eu não gosto muito de dar esse nome, mas explica um pouco como que a legislação entende, né? O produto é a circulação do espetáculo, a circulação do show, é a criação de um show, é a realização de apresentações dele. Esse é o produto. Então, a partir deste produto, você tem que pagar o imposto porque você mandou para o edital. E aí vem os tais fomentos, né? O fomento, quando ele foi criado ali, a gente tem a primeira lei, a lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo, a gente vem exatamente contra essa lógica de mercado. Então, o valor que a gente recebe pelos tais fomentos, eles não são para você gerar um produto, não é para você circular. Apesar de a gente ver que aí no decorrer da história foram se distorcendo, né, as realidades dos fomentos e os objetivos dos fomentos, que acabaram completamente virando editais e deixando de ser fomento. Então, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, com a mudança dos secretários e a introdução do edital para regulamentar as próprias leis que já deveriam serem regulamentadas, o cara acaba pedindo o que ele quer ali no edital. E quando ele começa a pedir um monte de coisa, como no mínimo 20 apresentações, no mínimo uma circulação pela periferia, ele acaba transformando o que seria fomento, que eu vou falar daqui a pouquinho, em produtos. E quando ele faz isso, isso entra na legislação do edital e você também deveria pagar imposto por isso. Quando que não entra na lógica do edital? Quando você recebe um subsídio. Por exemplo, a gente não recebeu aqui os subsídios dos espaços, né? Para a sobrevivência do espaço, né? Porque você poderia gastar com conta, com estrutura, um mínimo de reforma emergencial. Isso é um subsídio. E para isso é algo que o governo entende que você não precisa, entra como não tributável. Então, quando a gente fala de fomento, que é uma lei que está regulamentada para você melhorar as estruturas do seu trabalho, você não deveria pagar imposto de renda. Mas a partir do momento que o governo começa a te pedir muitas coisas em volta, a legislação do imposto pode falar, pô, mas aí então está mascarado como um fomento, mas não é um fomento. Isso é um edital e pode dar confusão na hora do imposto de renda, ok? Veja aqui na cidade de São Paulo, nos primeiros anos ali de fomento ao teatro na cidade de São Paulo, você poderia, por exemplo, pedir um fomento para estudar, para criar uma dramaturgia e não necessariamente estrear um espetáculo. A sua devolutiva era mostrar que você fez aquilo que você se comprometeu a fazer e não dar um produto em troca, né? E isso era aceito,
Mas agora nessas regras dos editais, as pessoas acabam tendo que realizar 20 apresentações e o que acaba descaracterizando o que é a lei de fomento. E isso, quando deixa de ser lei de fomento para virar lei de edital, acaba tendo que incidir imposto de renda. Por isso, tomem muito cuidado quando vocês forem falar aí com o governo que vocês querem um prêmio, ou um subsídio, ou um edital, ou um fomento, porque são coisas diferentes. E nem todos os secretários acabam acompanhando essa lógica que foi se distorcendo e se misturando, criando essa grande confusão. Então, na cultura, a premiação e o edital ele tem prestação de contas, ele tem comprovação de execução e tem imposto de renda. É a pior opção e tem uma competição desganhenta. A premiação, você tem que apresentar uma premiação através de histórico ou de ideia e você recebe um valor sobre o qual você tem que pagar o imposto, mas não tem que dar nada em troca e não tem que prestar conta de nada, porque é um prêmio pela realização ou pela criação de uma ideia, né? Por você ter tido a ideia. Se você vai criar a ideia ou não, já não é problema do governo, apesar de ser uma puta sacanagem, né? Mas como dizem sobre o que o nosso ministro da economia acabou de fazer, ele levar o dinheiro dele para fora do Brasil e deixar ali o dólar disparar, não é ilegal, mas é no mínimo imoral. Você pediu o dinheiro porque você tem uma grande ideia para criar um espetáculo e depois não criar, na premiação, não é ilegal, mas é no mínimo imoral. E a gente tem a essência do fomento, vou falar assim porque já se mudou muito, que era para você receber um subsídio, para você melhorar o seu teatro e poder receber o público, para você poder aprender com pessoas de fora, para você poder comprar equipamentos que melhoram a sua capacidade de fazer o teatro. E o seu fazer teatro não é produto desse projeto, ele é apenas a continuação da sua vida artística. E aí você não pagaria imposto de renda. Mas tudo bem, eu entendo que isso é uma confusão muito confusa e muita gente vai tacar pedras pela internet aqui, querendo me apedrejar, não querendo pagar imposto, mas gente, eu não estou aqui falando o que eu acho, eu estou falando aqui uma grande pesquisa. O Zé Renato é outro também que buzina na minha orelha porque ele também já pesquisou muito isso. E se você pegar contadores e advogados que a gente já inclusive trouxe aqui no canal para explicar um pouco dessas confusões de imposto, vocês vão ver que realmente é muito confuso porque não há uma legislação, não há uma normativa de nenhum lugar federal falando, olha, não tem que pagar imposto. Pede para a sua Secretaria de Cultura, me traz a normativa federal que diz que eu não tenho que pagar imposto deste edital. Eles não vão achar, porque ainda não existe. Então o que existe é uma interpretação, porque pela lei, se for caracterizado edital e prêmio, você tem que pagar. Então cobre isso na sua secretária, fique de olho, se inscreve no canal que logo mais vem mais notícias dessas confusões confusas. E essa coisa, né, de nascerem editais, fomentos, chamamentos, prêmios e as coisas irem se misturando, um vendo do outro e fazendo mais ou menos igual, me fez lembrar de uma frase do grande mestre. Ele sempre dizia, quando alguém quer ter uma grande ideia e ele fala isso, sempre dá merda. Sabe o que é? Copia, mas não faz igual. Nos vemos no futuro. Tchau, galera!